Ah, o café de escritório, aquele que a gente toma para começar o dia, para dar um gás depois do almoço. Mas e se tiver algo a mais ali naquela xícara, além da cafeína que a gente tanto conhece? Pois é, a pergunta é séria. Será que aquele cafezinho inocente do trabalho está secretamente aumentando o colesterol? A resposta, olha, pode estar bem debaixo do nosso nariz, na forma como ele é feito. Então, para a gente entender o que está rolando hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. É quase como desvendar um mistério, um que conecta o nosso querido café da manhã com a saúde do coração. Olha só, a história toda começa lá nos anos 80. Foi quando os cientistas repararam numa coisa bem estranha, uma ligação entre tomar café e o colesterol subir. Aí, nos anos 90, eles finalmente descobriram os culpados, dois compostos bem específicos. E hoje? Bom, hoje o foco da investigação muda para um lugar que a gente conhece bem: o escritório. E quem são os grandes vilões dessa história? São eles, os diterpenos. Nomes esquisitos, né? Cafestol e Cawol. Basicamente, são compostos naturais que ficam no óleo do café. E o grande problema é que eles são muito bons em aumentar o colesterol LDL, que é aquele colesterol que a gente chama de ruim. Beleza, então vamos voltar para os dias de hoje e ver como esse mistério todo se aplica no nosso dia a dia lá no trabalho. Pensa só na quantidade. Milhões e milhões de pessoas tomam aquele cafezinho de graça no trabalho todo santo dia. Na Suécia, por exemplo, que foi onde fizeram esse estudo, isso é super comum. O que isso significa? Um consumo assim gigantesco de café de máquina. E aí que vem a grande pergunta que os pesquisadores queriam responder. A gente já sabe que o filtro de papel é ótimo para segurar esses diterpenos. Mas e as máquinas automáticas de escritório? Como elas se saem nessa comparação? E para encontrar a resposta, claro, não foi no achismo, não. Não, os cientistas montaram um experimento super bem feito para testar o café do mundo real, aquele que a gente toma de verdade. Olha só como a investigação foi metódica. Primeiro passo, eles foram lá e coletaram amostras de café de 14 máquinas de verdade em escritórios. Segundo passo, para poder comparar, eles também fizeram café do jeito tradicional, sabe? Com filtro de papel, presta francesa, café fervido. E por último, levaram tudo isso para o laboratório para uma análise super precisa, para medir exatamente a quantidade desses compostos. Certo. Depois de todo esse trabalho, o que será que eles descobriram? É agora que a coisa fica bem interessante. Olha só que interessante essa imagem. É um gráfico que mostra quanto cafestol tem em cada tipo de café. Dá uma olhada. Lá na esquerda, o café de filtro de papel. Quase nada. Lá na direita, o café fervido, com o nível lá em cima. E as máquinas de escritório? Pois é, elas estão ali no meio, mas bem mais altas do que o café filtrado. Agora, para quem gosta dos números exatos, a diferença é gritante. A quantidade de cafestol no café de papel coado é de, em média, 11,5 miligramas por litro. E nas máquinas automáticas, 175,7. Gente, isso é mais de 15 vezes mais. Na prática, o café dessas máquinas está muito mais perto de um café não filtrado do que de um coado. Ok, muitos números, mas e daí? O que isso realmente significa para a saúde no dia a dia? Vamos traduzir essa química toda em impacto real na vida das pessoas. Então, os pesquisadores fizeram uma simulação com um cenário super comum. Uma pessoa que toma umas 3 xícaras de café da máquina do escritório por dia, de segunda a sexta. E a estimativa de aumento no colesterol ruim, o LDL, é de 0,58 milimols por litro. Olha, o número em si pode não parecer gigante, mas quando a gente fala de saúde do coração, essa é uma mudança bem significativa. E para ter uma ideia do que isso significa, segura essa comparação que os próprios pesquisadores fizeram. O impacto no colesterol de tomar 3 xícaras de café de máquina por dia é a mesma coisa que pegar um café coado e adicionar 60 mililitros de creme de leite fresco em cada uma das xícaras. É ou não é uma imagem forte? E quando a gente pensa a longo prazo, o negócio fica ainda mais sério. Ao longo de uma vida de trabalho de, digamos, 40 anos, esse aumento diário no colesterol pode significar um aumento de até 36% no risco de ter uma doença cardiovascular. É aquele efeito bola de neve, sabe? Que não dá para ignorar. Ok, depois de tudo isso, qual seria a xícara de café mais saudável? Vamos então para a conclusão e para as dicas práticas que a gente pode tirar disso.
E o porquê dessa diferença toda é, na verdade, bem simples. A maioria dessas máquinas de escritório usa filtros de metal. E esses filtros eles não são fininhos como os de papel, então eles não conseguem segurar os óleos do café onde os diterpenos ficam. No fim das contas, o fator mais importante para a saúde do coração é a filtragem. A conclusão oficial do estudo, dita pelos próprios pesquisadores, é bem direta e reta. Com base nas concentrações de cafestol e carruel que eles encontraram, o café que é bem filtrado, como o quadro no papel, parece ser a melhor escolha para a saúde cardiovascular. Então, fica a reflexão, né? Da próxima vez que o botão da máquina de café do escritório for apertado, vale a pena pensar um pouquinho. O que será que realmente tem dentro daquela xícara?